Meus queridos irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Estamos na quarta estrofe da nossa poesia, Já Descobri, e creio que você está pronto para mergulhar e aprofundar-se em conhecimento de verdades espirituais que podem mudar a história da sua vida. E a quarta estrofe da poesia diz o seguinte: a prisão da ignorância traz autodestruição, e o medo e a inconstância só causa decepção. Eu não sei se você percebeu, a palavra medo é uma palavra muito central nessa poesia. Você precisa vencer o medo. A ignorância em si, eu já tenho compartilhado com vocês que não é o problema do homem. Nós não sabemos a respeito de tudo. Na verdade, há muitas coisas que nós precisamos saber, e é por isso que a gente faz o que nós estamos fazendo aqui, estudando, para conhecer. Isso é muito importante. Então, se a prisão da ignorância traz autodestruição, não é a ignorância em si, mas é ser cativo dessa ignorância. É achar que já sabe de tudo ou que não precisa saber de mais nada. Isso sim pode destruir as pessoas. Agora, o medo e a inconstância é que causa a decepção das pessoas. E eu vou mostrar algumas coisas relacionadas a isso para você compreender. Mas nós vamos começar com o texto do segundo livro dos Reis, capítulo 13. A partir do 14 até o 19, diz assim: E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, Carlos de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios até em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-a. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E então feriu a terra 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Que decepção para Jeoás, mas que decepção também para Eliseu, aquele que trazia a instrução da parte de Deus. Porque não houve constância, não houve continuidade. A Bíblia acaba de nos dizer que se indignou muito o profeta Eliseu, porque ele era o homem da instrução. Ainda que na sua enfermidade ele estava pronto para abençoar uma outra vida, que era a vida do rei Jeoás. E ele começa a dar instruções de como concluir, e vocês vão entender por que a inconstância tem deixado muitas pessoas decepcionadas. Como concluir aquela batalha. Eu vou trazer alguns códigos C aqui, e quem tem caminhado comigo já tem estudado sobre isso, para você perceber onde Deus quer te levar. Você não pode cessar, você não pode ficar conformado. São 2 códigos negativos. Você não pode cessar antes de concluir, antes de consumir aquilo que você se propôs a fazer. Na verdade,
consumir aqui é destruir todos os inimigos. Mas eu vou te mostrar por que a inconstância é o problema de muitos e até mesmo cristãos. Escute, as pessoas estão decepcionadas. Sabe, Eliseu, o profeta, ele teve a mão dele sobre as mãos de Jeoás, o rei. E manda ele abrir a janela. Quem abria é Jeoás. Pediu para que ele atirasse para o oriente, o lugar de onde nasce o sol, porque aquela era a flecha do livramento do Senhor. Uma vitória completa. Deus tinha. Mas alguns princípios foram quebrados e eu vou voltar a mostrar a você quais foram os princípios quebrados. Mas primeiro, lembre-se de uma frase. O ignorante sabe muita coisa. O inteligente sabe pouca coisa. O sábio diz que não sabe de nada. Mas o idiota, o tolo, e não aquele que tem a ignorância, mas o ignorante, o praticante do erro, acha que sabe de tudo. Que Deus nos faça sábios, porque a sabedoria é a coisa principal. Mas a sabedoria está na multidão dos conselheiros. Deus tem seus profetas. Os reis tinham seus conselheiros. Só que o sacerdote também fazia parte do plano completo de Deus. Porque nós não podemos concluir certas coisas pensando que o faremos sozinho. O sábio diz que não sabe de nada. O ignorante sabe, sim, muita coisa. O inteligente sabe pouca coisa. Mas quando o homem pensa que ele já sabe de tudo, ele não vai buscar conhecimento. É do conhecimento, olha o primeiro código, C, que vem o conselho. Segundo código, do conselho de alguém você descobre a sua competência. É a sua competência que traz de você comprometimento. Isto é um comprometimento que te leva a ter frequência naquilo que você se dispôs a fazer e não parar pelo meio aquilo que você começou. É se tornar indesistível. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Ele é invencível. Deus é uma fonte infinita. E não limite a ação de Deus se você quer viver coisas grandiosas em Deus. A frequência que você precisa ter no sentido de continuidade, não ser inconstante, mas ser constante, não é a frequência que eu tenho falado aqui em termos de unção e energia, mas é você fazer sempre. Fazer sempre. Isso é continuidade. Você precisa ser uma pessoa constante. Se você quer completar algo, se você quer consolidar algo, se você quer concluir algo, você vai ter que ter não apenas consistência, mas constância. Escute. Uma pessoa constante é aquela que se recusa a desistir. Ela é indesistível. Ela pode até errar, mas ela vai de novo. E por que algumas pessoas estão decepcionadas? Porque elas são inconstantes, elas começam e não terminam.
E quando elas sofrem alguma decepção com aquilo que estão fazendo, elas acreditam que está tudo acabado e elas não são capazes de retomar a força e continuar. Elas se deixam parar por coisas que não deveriam nos parar. Porque há uma palavra de Deus sobre nós. A sabedoria é a coisa principal, mas ela precisa ser edificada sobre o conhecimento do amor de Deus por nós. Isto é maravilhoso. Olha, a sabedoria, ela te faz ir de encontro àquilo que você deseja alcançar e jamais desistir. Mas ela também te faz resistir àquilo que vem contra você para tentar te fazer parar. A sabedoria, ela resiste à acusação, o medo, a intimidação. Ela é um escudo para te defender do que vem contra você, mas ela é uma arma de ataque para te fazer avançar e jamais desistir daquilo que você se propôs a conquistar. E você sabe que conquista é muito mais que um resultado, é uma realização que você tem por não haver desistido. Alguém disse que a sabedoria tem duas funções. Uma delas é resolver problemas difíceis e a outra é te ensinar a tomar decisões certas. Nós precisamos de sabedoria. É por isso que o sábio diz que não sabe, mas porque ele carrega os códigos. Só o tolo acha que sabe de tudo, o inteligente sabe muita coisa, aquele que está na ignorância sabe um pouco. Mas aquele que diz que não sabe de nada, normalmente é aquele que vai adquirir a verdadeira sabedoria. Escute, você vai prevenir, você vai ter prudência, você vai ter proteção. A sabedoria protege. Ela protege as suas emoções. Ela protege você de precipitar. A sabedoria te protege, ela faz você engolir o seu ego, o seu orgulho, sabe? Mas ela também previne você de cair num lugar que o inteligente pode cair, mas o sábio jamais cairá. Nós precisamos dessa sabedoria. E é por isso que quando você descobre certas realidades da vida, é claro que por meio de estudo, por meio de dedicação e envolvimento, você começa a fluir no seu chamado e viver o propósito de Deus na sua vida. Por isso, a inconstância tem levado muitos cristãos a se decepcionarem. Eles vão até uma certa altura, mas eles não têm sabedoria para ir até o fim, que é concluir. Eles não podem ser afetados nas suas emoções, porque eles deixam de ser quem eles deveriam de ser naquela situação. Olha, Deus tem me chamado para caminhar com uma geração de constância, uma geração de sabedoria. E Deus tem os seus profetas, sabe? Eles querem ver algo além. Quando o profeta Eliseu pede a Jeoás para atirar sobre a terra, ele não falou quantas vezes ele tinha que atirar.
ele tinha flechas suficientes para atirar 4, 5, 6, 7 vezes, mas ele atirou apenas 3. E algumas pessoas ainda não fizeram tudo e já estão acomodadas, e já estão achando que está tudo acabado. Isso não é bom, porque não há limites em Deus. Quando eu olho a história de Eliseu e vejo o capítulo 4, versículo 6, sobre aquela viúva que pegou vasilhas emprestadas, e é pedido que se traga mais vasilhas, mas ela disse: não tem mais vasilha. Eu entendo que Deus pode fazer muito mais na minha, na sua vida, nas nossas vidas, nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque o azeite, ele não acaba. O que acaba muitas vezes é a fé de pegar mais vasilhas emprestadas, de atirar mais de 3 vezes sobre a terra, até concluir, até consumar, e você não vai se decepcionar. Um forte abraço. Amo vocês e em Cristo avançar.